Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Que Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos pelo país, pelo mundo, por esse planeta Terra que estão acessando o nosso canal no YouTube. Esse é o canal do Seminário Teológico Bereshit. Ele é mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui, o candelabro com as chamas Yerushalayim, quer dizer, Jerusalém. Eu sou o pastor, professor, diretor desse seminário, fundador. Desde 1992 nós estamos aqui na zona da Mata Mineira, Sucapixaba, disseminando a Bíblia Sagrada. Nós falamos que ensinamos teologia, mas na verdade nós ensinamos é Bíblia. Dentro da Bíblia está a teologia, não é isso? Então nós temos cursos básicos, bacharelado, livre, intermediário, mestrado, doutorado, teologia que estuda as culturas da época de Jesus e do Velho Testamento. Temos Gemata que estuda os números, Xirologia que estuda cantares, tudo aqui para quem quer, quem tem fome da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Nós estamos tratando da matéria matéria do curso básico do bloco 4, chama homilética. Homilética é a arte de pregar, a arte de expor, mas retórica como falar bem, hermenêutica como interpretar e exegese como escavar. A exegese escava, a hermenêutica analisa, a homilética divulga e a retórica divulga bem. A aula passada nós falamos já sobre a pesquisa, a importância de pesquisar, né? Se levantar, escavar, cavocar. Quais são os básicos para fazer isso? O que precisamos de ter? Biblioteca, né? Condição, estudo, cursos, né? Tem pessoa que quer pregar, mas não tem nem curso básico. Tudo bem, o Espírito revela? Revela. O Espírito Pedro não tinha faculdade de teologia nenhuma. Ele era pescador. Escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, ele editou o Evangelho para Marcos. O Evangelho de Pedro é Marcos. Marcos era um escriba, fez a compilação. João, mesma coisa. Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, estudou em Jerusalém. E depois foi uma das colunas da igreja. Mas naquele tempo não havia muito estudo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Havia a escola de Hilel, a escola de Shammai. Depois teve a escola de Gamaliel. Então, meus queridos, é importante começar essa aula dizendo: estude, qualifique-se, prepare-se. Irmãos, foi o tempo de antigamente, de outrora, quando todo mundo, quando seus ouvintes, a sua clientela, quem te ouvia, não tinha curso de nada, não tinha bagagem nenhuma. Quase ninguém nos idos, quando eu nasci, em 1960, quase ninguém tinha curso superior. Ainda hoje no Brasil, a quantidade de pessoas portadoras de diploma de curso superior é muito pequena no contingente de 200 e tantos, mais de 210 milhões de pessoas, né? Mesmo que tem segundo grau completo, primeiro grau completo, muitas pessoas ainda não sabem nem, são analfabetos, 12 a 15%, outros sabem somente assinar o nome, e muitos ler e escrever, e outros quarta série primária. Naquele tempo não havia muito estudo, mas ainda assim, Paulo fala da escola que ele esteve na escola de Tirano, onde ele ficou 3 anos ensinando. Havia no tempo de Eliseu a escola dos profetas. Então, já sempre teve gente interessada, sempre teve gente que gostava de estudar. Para ministrar a palavra de Deus é preciso estudar. Se você tem fome e sede, você tem que se qualificar. Tem que estudar. Procure fazer os cursos bíblicos de teologia, depois faça o curso superior de teologia. Eu creio que chegará o tempo aqui no país, não vai demorar, que para se abrir igreja vai ter que ter o registro do Conselho de Teologia. Igual hoje em dia, para se abrir a farmácia, tem que ter um farmacêutico assinando por ela. Chegará o tempo, escute bem o que estou dizendo, que para se ter uma igreja aberta, mesmo que seja uma denominação histórica ou dessas denominações maiores, aquela pessoa que estiver naquele local vai ter que ter curso superior de teologia com registro no Conselho Federal de Teologia. Não esses conselhos piratas que tem por aí, mas um conselho regido por uma lei federal que será criado brevemente. A aula de hoje falaremos da aplicação da homilética no campo da psicologia e da lógica no sermão. Tem que ter psicologia para tudo nessa vida. Psicologia é aquela percepção que você tem, né? Psique, a alma. Tem que sentir a coisa, né? Então, no preparo e na apresentação, é preciso ter psicologia. Para quê? Para você saber como fará, né? É preciso que atinja 3 faculdades da mente: a inteligência, emoções e vontade. Dentro da área da psicologia, o sermão
Tem que ter inteligência, emoções, atingir a inteligência, atingir emoções e vontade. Na área de inteligência, a meta de qualquer sermão é fazer com que os ouvintes compreendam a significação de determinada passagem bíblica, assim como as explicações e aplicações que se deduzem na mesma. É preciso esclarecer, não é isso? No segundo ponto, emoções. É necessário apelar às emoções dos ouvintes, a fim de movê-lo a pôr em prática em suas vidas em favor de outros o que se lhes ensina. As emoções a quais o pregador se deve apelar são o amor de Deus e ao próximo, a compaixão pelos que vivem em pecado, a paciência para consigo mesmo para que os cercam, a aversão ao mal que prejudica o que pratica, e os demais, que tudo é contrário à vontade de Deus. E vontade é o que é? É instruir a inteligência, despertar as emoções, a pessoa executar aquilo. Então ele ouve, ele decide pelas suas emoções a fazer aquilo e executa fazendo. Todo sermão tem um fim. Qual o fim? Levar a pessoa que está ouvindo aquele sermão a tornar praticante daquilo que foi anunciado. Ninguém vai ficar fazendo sermão nem pregação para nada. A texto da Bíblia no Velho Testamento diz: minha palavra não voltará para mim vazia. Se sair cheia, né? Análise psicológica dos ouvintes. Eu que vou pregar, eu sou o preletor, sou o que vai fazer a homilia, que a homilia tem a ver com a homilética, né? Que é o discurso, a homilia, mas usado na Igreja Católica. É preciso saber quem é a minha clientela. Isso é questão psicológica. Estou falando para quem? Quantos aqui já são servos do Senhor Jesus, nessa noite, nessa manhã, nesse estudo que eu vou fazer? Tem que saber quem é a minha clientela. Eles são crentes? Não são crentes? Qual a idade deles? Eles são pessoas de qual idade? Qual faixa etária? São jovens? São novos? São meia-vida? São maduros? Qual que é a instrução deles? Eles têm segundo grau, primeiro grau? Eles têm curso superior? Qual o conhecimento que eles são neófitos? Aceitaram Jesus um dia desse? Ou já são crentes velhos, maduros? Como é que eles estão conseguindo captar a mensagem? Ou eu estou falando para ninguém? Tem preletor que fala, que vai estar conversando, está no celular, digitando, mandando mensagem, mandando zap, está dormindo. O meu irmão, você fica atento, você que é pregador, ao seu auditório. Se começar no seu auditório, gente, abrir boca, você já começa a pescar, quer dizer, está dando cochilo, é mau sinal. Seu sermão, sua prédica, sua palestra não está chegando na clientela. Está falando para o ar, está falando para o vento. O pregador tem que sentir. Por isso que é importante o feedback. Muitas vezes usam até exageradamente o auditório. Quem está compreendendo, levanta a mão. Quem pode dar glória a Deus? Amém ou não amém? E fica aquela coisa, né? Tentando pegar feedback, faz aquelas pregações de culminância, né? Explode. O pessoal dá glória a Deus, aleluia, no meio pentecostal, né? Então, para quê? Para testar se o auditório está captando, está percebendo. Mas um bom preletor, um bom pregador, pelos seus olhos, ele já consegue ir mirando as pessoas e verificando se a pessoa está concordando, amém, aleluia, isso mesmo, está captando. O objetivo, o que é? É a pessoa ser impactada por aquela palavra. O objetivo não é aula de conhecimento cultural, é aula de vida espiritual, é aula prática. Então é muito importante isso aqui, que é a aplicação da psicologia no campo da homilética. Tem que ter discernimento. Isso é discernimento, né? Discernir, é saber. Eu vou fazer uma pregação para um auditório que é todo mundo. Vou fazer uma pregação no colégio, me chamaram para fazer uma prédica no colégio. Sou professor da Escola Estadual aqui de Doutora Dalmário de Minas Gerais, Lajinha, em Geografia e Sociologia. Ele me chama para fazer uma prédica sobre a Páscoa. Vou lá falar sobre a Páscoa. Chega lá para falar de Páscoa. Páscoa para aquele povo, para a pessoa que não tem conhecimento bíblico, é chocolate, é coelhinho, não é isso? Eu agora vou falar do Pessah, que é a festa judaica do dia 14 para o dia 15 do mês de Abib, que é o mês chamado também de Nissan, o primeiro mês, que é o êxodo, a saída do Egito, o significado do cordeiro, as ervas amargas, o matissote, que é o pão asmo. Aquele auditório não entende nada disso. Eles não compreendem esses detalhes que são bíblicos. Então tem que adaptar a minha prédica ao auditório. Tem que saber, estou falando para a quinta série, para o sexto ano, ou estou falando para o ensino médio? Estou falando para catedráticos ou para teólogos? Qual que é o meu auditório? Qual a instrução, né,
qual que é a recepção deles, qual a idade. Então, são detalhes que levam muito em conta a psicologia. E a nossa aula de hoje foi isso, a aplicação da psicologia à homilética. Fica na paz, tchau, tchau.